TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Olá a todos, estamos no programa Janela do Céu, que possamos todos ter agora um coração aberto para ouvir as palavras, o testemunho, o relato da nossa irmã convidada de hoje, para falar um pouquinho da sua experiência de vida, como o Senhor traz a sabedoria dele, como o Senhor transforma os nossos corações. Sempre há um momento na nossa vida em que Deus traz essa oportunidade de nós podermos ser dele, para que a gente possa ser membro do corpo de Cristo. E todos nós vemos na nossa vida, em nossas experiências, que o Senhor ele tem o controle de todas as coisas e Ele sabe como fazer esses convites, né, nas nossas vidas. Às vezes são através de situações, de problemas ou pessoas que vêm falar dele para cada um de nós, mas nós sentimos aquela voz, né, aquela oportunidade que o Senhor está nos dando para que a gente possa fazer parte do reino dele, do reino do Senhor. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Terezinha Hetzel, da cidade de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, que já está há muitos anos nesse caminho com o Senhor, ouvindo as palavras de Cristo, e nós estamos aqui para querer saber um pouco como era a sua vida, como o Senhor a trouxe para a casa do Senhor, né? E como isso transformou, porque Deus, quando Ele chega em nós, Ele sempre faz uma revolução, Ele sempre muda tudo de lugar, Ele traz novidades e sempre que nós abrimos o nosso coração, Deus faz grandes coisas. Tudo bem, irmã Terezinha? Tudo bem, irmãos, que todos possam estar assim atentos, né? Creio que todo o programa sempre é um testemunho, né? Pelo menos para mim né? Que eu sou fã das entrevistas, porque eu aprendo muito com isso. E eu creio, sim, que liberta muito o nosso íntimo, né? Porque às vezes a gente medita ou lê, né? Mas às vezes tu não tem aquele esclarecimento, né, dentro. Mas às vezes com testemunho, aquilo está acontecendo comigo. Então vou agir dessa maneira, vou ler aquilo, né? E assim vou estar atento, né? Por aquilo que está sendo falado, né? A gente sempre é edificado, né, com o relato dos irmãos, das pessoas que têm aquela experiência com Deus e sempre traz uma edificação espiritual. E nós então queremos saber como que era a tua vida antes do Senhor e o que aconteceu que Deus te trouxe, né, esse convite de fazer parte do corpo de Cristo. Amém. Eu creio sim que todos nós, né, no mundo, eu creio que muitas vezes a gente pensa que a gente é feliz, né? Ou tem as coisas boas, ou vive as coisas boas. E é um grande engano. E isso, assim, eu comecei a sentir dentro de mim quando eu comecei a escutar a palavra. Quando começaram, né, me ensinar a palavra, como, né, estar com ela. E isso me trouxe, assim, creio de momento, né? A gente fica até meio assustado, né? Mas eu fiz um curso assim, fiz outro curso assado, né? E todo dia assim, tu pode, tu sabe, né? Vai, faz do teu jeito, né? E na palavra já diz diferente, né? Que a gente precisa obedecer, né? E no mundo a gente não precisa obedecer. Tu faz aquilo que tu acha que tá bom e vai em frente, né? E nessa situação, muitas vezes a gente acha que a gente é feliz, porque a gente decide por nós, né? Eu decido fazer assim, vou e faço, né? Só que quando tu conhece a palavra, a gente sabe que não é mais assim, que tudo muda. E quando eu faço, quando eu não espero no Senhor, a gente sabe que não dá nada certo. É tudo errado. E isso é uma coisa, eu digo assim, isso é muito maravilhoso, né? A gente ter alguém que cuida por nós, que cuida de nós, né? E que direciona, mesmo a gente às vezes teimando, né? Mas chega um momento, tá na hora. Deus sabe e sabe o que eu preciso, né? E sabe onde eu preciso chegar. Então eu digo assim, eu achava que era feliz, mas não fui feliz. E graças a Deus que o Senhor me achou no meio de tantas mil pessoas, né?
Mas eu creio que Deus tem um propósito, né, com aqueles que Ele tem achado, aqueles que Ele está procurando ainda, né, porque creio que ainda tem mais, né. E hoje Ele quer nos usar para a gente chegar nesses irmãos, né, nos próximos que ainda faltam, né. E eu digo assim, eu não era feliz. Achava que era, mas não era feliz. Hoje eu digo assim, hoje dentro de mim muita coisa mudou. O meu interior mudou, né? Porque o exterior muda, se tu corta um cabelo, faz uma maquiagem, muda, né? Mas o interno, só Deus para mudar. Tere, vou te chamar de Tere, que eu sei que é como todo mundo te conhece, né? Irmã Tere, então, como que foi esse convite, né? Foi alguém que falou para ti da palavra, você recebeu algum material? Como foi que Cristo te chamou para a igreja? Sim, foi através de um irmão, né, que a gente teve num encontro da empresa que a gente trabalhava junto, né? E num almoço, depois do almoço, ele veio dizer assim para mim: hoje Tere tem uma igreja. E eu já sabia que ele ia para uma igreja, né? Mas eu não sabia, não tinha nem ideia o que era, né? E daí ele disse assim: hoje tarde tem um encontro da igreja. Tá, vamos lá. Daí até ele disse assim: e tu vai levar o esposo e o rapaz que está contigo? Vamos lá. Se eles não quiserem entrar, tá tudo certo, mas eu quero conhecer. Parecia já que eu tinha uma ansiedade, né, de conhecer. Eu conheci esse irmão, né? E ele me contava assim, mas a coisa muito rápida assim, né? Mas eu dentro de mim já tinha uma sede de conhecer, né? E daí a gente foi até lá. A gente seguiu ele até no lugar do encontro do culto, num sábado à tarde. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque lá eu senti que Deus tinha algo melhor para mim do que eu estava vivendo. Deus queria me tirar daquele mundo e me trazer para uma vida nova. E isso é muita bênção, é maravilhoso. Claro que a gente lá dentro tem aqueles questionamentos, hoje ainda às vezes vem, né? Mas a gente sabe que Deus está no controle. E dali em diante, assim, né, que eu nunca mais deixei de meditar ou de ir para um encontro. Eu fazia muito sacrifício. E naquele momento você não estava passando assim nada muito grave na tua vida, só realmente sentia uma necessidade de encontrar algo mais para tua vida, algo que você de repente sentiu, né, na vida do irmão e que você não tinha. Sim, eu penso assim que lá no mundo a gente sempre tem muitas dificuldades. E eu não vou dizer que não tinha, porque tem, né? Sempre a gente tem alguma coisa. Mas lá eu vi, naquele encontro, no culto lá, eu vi que tinha algo diferente. Que a palavra entrou diferente para mim do que nos outros cultos que eu ia, nas outras igrejas que eu ia, né? Outras denominações, né? Então era muito diferente. E ali eu vi que Deus tinha algo comigo. Eu não sabia o quê, eu demorei para entender. Eu sei que eu dentro de mim senti algo diferente. Que era uma coisa leve, uma coisa de paz, que eu nunca tinha sabido o que era, né? Mas foi maravilhoso a experiência lá naquele primeiro encontro. E logo depois, né? Aí um outro casal de irmãos que morava em Passo Fundo, eles tinham um grupo familiar lá nas segundas-feiras e a gente tinha reunião da empresa também. E nós saíamos de casa toda segunda-feira às 6 e pouquinho da manhã, para estar no grupo familiar às 7h30, às 8h30, toda segunda-feira. Às vezes era uma discussão em casa, né? Mas eu tinha sede de ir lá, né? Então eu sempre, não, vamos ir. Eu já levantava cedo, me ajeitava, né? E já sempre estava pronta. E muitas vezes eu fui sozinha também. Muitas vezes eu pegava o carro e ia para Passo Fundo sozinha. Ia no culto, no encontro lá da igreja, né? Dos grupos familiares lá. E depois eu ia para a reunião do trabalho. Muitas vezes, né? E foi pura bênção. Maravilhoso que Deus me achou. É verdade, quando Deus entra no nosso coração, Ele muda tudo e a gente não tem nenhuma explicação lógica, né? Para falar ou tentar explicar, descrever o que a gente sente, né? Mas parece que de repente algo extraordinário aconteceu e a gente não tem nem como transmitir isso para as pessoas que estão ao nosso redor. É verdade. Então, logo depois, né, um dia o irmão lá disse assim: Tê, nós podíamos fazer grupo familiar na tua casa. Vamos? Eu disse: só dá 100 quilômetros. Daí ele me disse assim: onde tem uma ovelha, se eu não cuidar dela, Deus vai me cobrar. Amém?
tudo certo. Primeiro era assim, de 15 em 15 dias, né? E eu sei que eu não via a hora de chegar aquele dia. Era uma coisa assim impressionante, né? Como aquilo me fazia falta. Daí logo em seguida também foi uns 3, 4 meses, depois era de semana em semana. Daí já foi mais fácil, né? E assim foi, né? Por 8 meses, praticamente era só eu, que eles vinham o casal, só para me passar a palavra, né? Para me alimentar. Que maravilha. Sabe, você falando agora, eu lembrei que nessa época que você está contando, não existia o Pão de Judá, o aplicativo, né? Não existia nada online, não tinha mensagens. Seria, acho que, muito mais rápido o teu crescimento, né? Se tivesse, imagina? Com certeza, irmã. Teria sido muito mais rápido, né? Realmente. E até há pouco eu estava me lembrando, assim, que eu estava num encontro da igreja e lá falaram da TV Menorá, de fazer assinatura. E eu estava sentado assim, cavando com o Diego, né? E me deu uma coisa assim, um calor interno, né? Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu levantei, fui lá, fiz assinatura e depois a Wanda disse, mãe, tu foi aonde? Eu disse, fui lá fazer assinatura. Mãe, tu sabe o que é isso? Não. Mas eu senti de fazer. E por muito tempo eu não acessava. Eu não sabia mexer no computador, o Bruno era pequeno, e eu não, mas cada mês eu pagava. Até que um dia o Bruno também começou assim, a se despertar, né? Daí a gente começou a acessar. Ele me explicou, né, como é que era para acessar, mas eu sei que por muitos anos eu paguei sem assistir as ministrações. Muito tempo. E olha só, hoje, né, a gente tem tudo mais acessível para todos poderem, né, como a irmã Tere falando, que naquela época ela tinha que esperar de 15 em 15 dias para receber uma palavra, para ser apacentada, né? Depois passou para toda semana, então, como hoje a gente tem tudo nas mãos, né? Tanto para a gente poder se alimentar, para a gente poder ter a palavra ali, né? A gente tem no celular ali na nossa mão, a hora que a gente quiser, e de todas as formas. Se quiser oração, tem louvor, tem mensagem, né? É um cardápio bem elaborado, né? Você pode escolher o que quiser, e hoje a gente pode crescer, né? Se alimentar de Cristo, porque às vezes a gente perde tempo, né, com outras coisas, sendo que a gente pode estar tendo esse crescimento que no passado a gente não tinha nem como fazer, né? E a gente sofria para receber. Eu também estava distante de Cachoeira, a gente sonhava em ter um CD em casa, né, para poder escutar. Com certeza. E eu me lembro assim que logo em seguida os irmãos, né, me passavam o CD, né, tinha uns livrinhos pequenininhos, tudo tirado o xerox, né? Então eu comia aquilo, né? Assim, para pelo menos poder dizer alguma coisa quando eles voltassem, né, lá para casa. E hoje não, né? Hoje a TV lá em casa, o rádio, o computador tá ligado o dia inteiro, né? Se tem alguém em casa, se eu saio, eu não desligo, ela fica ligada. Então a palavra é o dia inteiro, louvor ou oração, TV aberta, o rádio tá sempre ligado. Eu não fico sem. E de madrugada, quando dá as ansiedades, né? Vou pro celular, orações. Olha, tem feito grandes obras dentro de mim. Muitas noites, muitas noites. E o grupo familiar também em casa. Com certeza. O grupo familiar lá em casa deve ter uns, no mínimo 13 anos. 13 para 14, por aí. Sempre, toda semana. E é uma bênção. É isso que o Senhor quer, né? Cada família, um grupo familiar na sua casa, para que possa receber os amigos, os parentes, os vizinhos, para também levar a palavra do Senhor assim como nós recebemos. E o grupo familiar tem aquele momento mais próximo, que a gente pode estar ali conversando, compartilhando as fraquezas, né? É diferente você ir num culto do que no grupo familiar, né? Ali tem um alimento mais acessível, mas a gente é mais cuidado, né? O culto é mais um momento mesmo de comunhão de todos, e a gente sempre é muito nutrido, né, no grupo. E pelo que eu entendi, a irmã cresceu dentro do grupo familiar. Com certeza, né? Depois de muito tempo, o grupo fez toda a diferença, né?
Porque até que começou a crescer, né, para ter os cultos lá em casa, demorou, né? Não foi assim no ano 2. Então foi 3, 4 anos só de grupo, né? Depois que aos poucos, então começaram os cultos, né, os domingos, né? Mas assim, eu creio assim que o grupo familiar é mais íntimo, mesmo entre os irmãos, né? Então Cristo está ali. Qualquer dúvida que tu tem, né? Um irmão, né? Ou um novo. Eu creio que ele está mais aconchegante, aquilo é mais familiar, até para ele se expor, né? Para ele pedir informação, né? Ou para ele colocar as dificuldades dele, né? E mesmo nós ainda, né? Já estamos velhos, como se diz, né? Mas tem muita dificuldade ainda que às vezes a gente precisa colocar. Às vezes até um testemunho, né? Às vezes até você tem, vamos dizer assim, 5, 6 ou 10 no grupo, ou 15. De repente tem 2, 3 que vão chamar, mas que testemunho mais meio assim, né? Mas sempre tem um testemunho que vai tocar a pessoa. Pai, está acontecendo comigo. Então eu posso ver, eu vou escutar e vou seguir aquela orientação. Vou seguir, vou pensar naquilo que esse irmão comentou, que ela passou, né? Ali que foi o meu crescimento. De ouvir o que os irmãos passavam. De hoje eu ligo a TV, né? Lá, ó, rádio, os encontros, os micros, tudo, né? Eu assisto. Os cultos de cachoeira, toda a programação eu escuto e sempre gosto muito dos testemunhos, porque ali muitas vezes eu já consegui me libertar de várias coisas em função do testemunho de um irmão. E eu creio nos grupos familiares, dentro de casa, a mesma coisa. Então, se a pessoa quer e está atenta, ela vai crescer ali. Ela vai mudar, porque o Espírito está ali. Então, se eu estiver aberto para escutar, ele vai fazer a obra em mim, ele vai trabalhar em mim. E vai ter resultado, e vai ter libertação. Quem não precisa de uma libertação? Precisa um monte por dia. Amém? Todos nós, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Aguarde com mais um relato aqui da nossa irmã. Janela do Céu.